Bem-vindos todos ao WW Especial, edição essa dedicada a um assunto internacional de muita relevância para nós. Mais uma vez, é um assunto internacional de relevância para nós que tem como origem um documento publicado pela Casa Branca, sede do governo lá nos Estados Unidos. Esse documento traça as linhas para decisões estratégicas do presidente americano. É um documento que trata da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. E tem um ponto de muita relevância para nós que moramos nessa parte do mundo. O documento menciona explicitamente a doutrina Monroe. Para quem se esqueceu daquilo que aprendeu na escola, a doutrina Monroe, assim batizada em 1823, reserva para os Estados Unidos influência exclusiva nessa parte do mundo onde nós habitamos. Só que esse novo documento da Casa Branca tem um ponto essencial. É o ressurgimento da doutrina Monroe. Eu estou citando o documento com o corolário, a palavra usada no documento, de Donald Trump. Então temos agora a doutrina Monroe / Trump. O que isso significa para nós? E de maneira geral, para a situação internacional. Três, como sempre, são os convidados na nossa roda. Eu começo a apresentação deles e já agradecendo muito a você, Salvador Raza, a disposição de participar do programa. Ele está falando com nós remoto lá das proximidades de Washington, nos Estados Unidos, apresentando agora o Salvador. Ele é especialista em segurança internacional, governança e defesa, dirige o Instituto de Tecnologia, Relações Internacionais e Defesa, o CETRIS. Também é consultor em análise de riscos para diversos países e empresas. Salvador Raza foi professor e consultor para o Departamento de Defesa e para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, posição que ocupou por 17 anos. Obrigado mais uma vez, Salvador, por estar conosco. Eu agradeço. Obrigado. Aqui no estúdio, Reni Otsi-Kukie, mais conhecido agora como professor Rock. O que você prefere? Rock. Professor Rock. Igualmente, professor Rock, muito obrigado pela disposição de estar conosco aqui no WW. Ele é formado nos Estados Unidos em Filosofia e Ciências Políticas, detém um mestrado em Paz Internacional e Resolução de Conflitos pela American University, também lá de Washington, trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, é professor de Relações Internacionais, teve também um mandato como deputado estadual aqui por São Paulo. Obrigado. Muito obrigado também ao Alberto Pfeiffer, aliás, nosso parceiro de produção de conteúdo no site do WW. O Alberto Pfeiffer é coordenador-geral do Grupo de Defesa, Segurança e Inteligência da Universidade de São Paulo, é pesquisador de geopolítica do INSPER Agro Global. Alberto Pfeiffer foi diretor de projetos especiais e diretor de assuntos internacionais estratégicos da Presidência da República. E, como eu mencionei, é nosso parceiro de conteúdo no site do WW. Salvador Raza, naquela época, se eu li os livros certos do surgimento da doutrina Monroe, ela era muito mais uma declaração dos Estados Unidos, que tinha acabado de fazer a sua revolução, agora 250 anos da Revolução Americana, dizendo o seguinte aos governos absolutistas e às potências europeias: olha, nós somos uma coisa nova na comunidade das nações. Nós não queremos vocês interferindo aqui nesse espaço. A doutrina Monroe tinha esse caráter. Depois ela virou uma outra coisa, virou o imperialismo do século XIX. Agora ela é o quê? O que você entendeu disso que foi publicado? Está certo. Ela foi modificada bastante, mais uma extensão dela que se aproxima do que a gente tem hoje com o corolário Roosevelt, no início do século XX. Né? Nesse corolário é que já se começa a ter a ideia de as Américas serem um quintal dos Estados Unidos, ou seja, nós estaríamos sobre a esfera de influência e, ao mesmo tempo, circunscrito, de uma certa forma, a relacionarmos com o mundo através dos Estados Unidos. Com a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, né, nós temos o chamado corolário Trump, e que aí dentro da doutrina, como você bem falou, menciona. Esse corolário modifica bastante as coisas no mundo todo, não é só uma questão para a América Latina. A América Latina é parte dessa modificação da postura, do engajamento, das prioridades, do que os Estados Unidos considera ameaça.
e como ele vai reagir a essas ameaças, a esse mundo em evolução. Na realidade, é uma mudança muito importante, muito grande, muito robusta, que já vinha sendo sinalizada pelas ações do Trump. Do presidente Trump, óbvio, né? Mas não quer dizer que ela é particular para a América Latina. No caso da América Latina, quando ela se aplica à América Latina, ela puxa a doutrina Monroe porque ela puxa alguns elementos da doutrina Monroe. Basicamente, os Estados Unidos quer trazer de volta para a sua esfera de influência todo o continente, né? Todas as Américas, o hemisfério. Mas esse movimento de trazer para perto dos Estados Unidos vem marcado pelo enfrentamento de novas ameaças, que os Estados Unidos considera uma ameaça a seus interesses nacionais. Isso é que modifica. Então, você tem coisas novas acontecendo que impactam interesses nacionais novos, americanos, principalmente droga, tráfico de drogas, tráfico de arma. E o outro ponto é que difere um pouco da doutrina original, é tirar daqui, ou tirar do hemisfério, a influência já estabelecida, principalmente da China, da Rússia e também da Índia, em um terceiro e menor escala. Mas essas são as grandes diferenças, então. A doutrina passa a ser multidimensional, ela é um modelo global, ela procura substituir o globalismo, e na América Latina o impacto é em termos de como vai ser enfrentado essas novas questões. Deixa eu pegar isso, Salvador. Como você já mencionou, é um documento de enorme complexidade. Eu vou fatiá-lo um pouco. É um documento que diz o que nós vamos fazer na Europa, o que nós vamos fazer na Ásia, o que nós vamos fazer nas Américas e como. Não vamos pegar pelas Américas, está mais perto, desperta imediatamente muito também a expectativa da nossa audiência. E aí, o que ele está dizendo em relação a nós? É uma frase dura, o que está contido nesse documento. Eu vou citá-lo diretamente do inglês, traduzindo livremente. Nós vamos fazer valer a doutrina Monroe para restaurar a preeminência dos Estados Unidos, a preeminência americana, no hemisfério ocidental, a partir daí proteger o nosso país, e vamos negar a quem não pertença a esse hemisfério a habilidade ou a capacidade de colocar forças ou capacidades que nos, de alguma forma, ameacem. Isso é duro. E é a China. Sim. Acho que quando a gente olha para trás, do ponto de vista do olhar geopolítico, William, que nós estamos falando aí de geopolítica pura, geografia mais política. A doutrina Monroe, ela nasce com a ideia de que os Estados Unidos conseguem dominar o mundo se controlarem os oceanos e nenhum inimigo puder colocar uma base de fora aqui no continente americano. Então, do ponto de vista geopolítico, a ideia é: nós estamos protegidos por dois grandes oceanos, dominaremos os mares do mundo e aí seremos a maior potência. O único jeito da gente ser ameaçado é se alguém vir aqui e tiver uma presença nesse território, porque aí vai ter uma base mais próxima da gente. Quando a gente olha para o começo da administração do Trump, ele vem falando isso muito mais reforçado quando ele fala do Canal do Panamá, quando ele fala da Groenlândia, que por sinal, por um acaso, ele não cita no documento. Esse documento não. O que é curioso, porque a parte desse isolamento e dessa proteção está em você conter os pontos de acesso. A Groenlândia é um dos pontos de acesso. E ele se baseia na ideia de que os Estados Unidos está protegido por dois big and beautiful oceans, né? Ele fala isso várias vezes. E quando a gente olha, então, quem é que pode estar chegando aqui perto? É a China. E aí eu acho que é análogo... Ele descreve o papel da China aqui sem dizer o nome.
Só que eu acho que é análogo à doutrina Monroe original de se libertar dos britânicos, da influência da potência externa. Claro, era uma relação de colonização naquela época e agora não, uma rivalidade por igual, ou talvez os Estados Unidos um pouco acima da China e a China vindo ameaçar. Mas a ideia continua sendo a mesma. O ponto é que não dá para você só se proteger desde da base, da essência, da origem da doutrina Monroe. Ela não fala só da proteção. Inevitavelmente, você trata de dois outros temas. Um, que é a formação da nação americana, com a doutrina Monroe, porque você se liberta da sua colônia, e, eventualmente, do império, da expansão. Então, paradoxalmente, quando a gente fala vamos nos proteger, não vamos deixar a China vir, não dá para se separar e dizer que os Estados Unidos não vai querer ter um papel predominante. Então, esse texto, esse documento ao qual nós estamos nos referindo desde o começo dessa edição, tem a pretensão de dizer o seguinte: como é que a gente vai fazer isso? Uma das frases iniciais é um clássico da geopolítica, ou melhor dito, é um clássico da estratégia. Uma das frases iniciais do documento é o seguinte: nós vamos casar o que a gente quer com o jeito que a gente tem para chegar onde a gente quer. Nós vamos alinhar os fins aos meios. Definição clássica de estratégia. Isso. Qual é a estratégia, então? Aí vem a definição explícita. Nós vamos dizer em inglês, em relação aos países que estão nesse hemisfério, o Brasil. Nós vamos enlist and expand. Nós vamos recrutar os países da região e ele diz, inclusive, os líderes locais que têm influência um pouquinho mais adiante do seu território. Está descrevendo o Brasil, talvez? E nós vamos expand, nós vamos capturar, e agora a palavra é minha, tá? Eu que estou interpretando, nós vamos capturar a capacidade desses países de, junto de nós, impormos a doutrina Monroe. E aí? Aí que é o novo estado de coisas, William. Eu acho que aqui o elemento principal no documento é o primado do Estado-nação, do nation state. Está definido no documento, quer dizer, afasta essas ideias de arranjos multilaterais, típicos do globalismo, no jargão de Trump. Que tiram a soberania do Estado-nação. Exatamente, quitam soberania. Olha o que aconteceu na Europa, eles põem no documento. A Europa eu vou chegar perdeu. nisso também. Agora, aqui nas Américas, o conceito essencial é Western Hemisphere, hemisfério ocidental. Usar a América Latina como referência é um erro. E por que é um erro? Porque o foco é geopolítico, o foco é estratégico, não é ideológico, ele elimina a ideia de ideologia, que foi o que orientou a presença dos Estados Unidos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, contenção do expansionismo comunista. Né? Essa foi a ideia. Então, essa é a grande novidade do documento. Se a gente faz alusão à doutrina Monroe, a gente vai talvez se perder um pouco, porque vamos lembrar, em 1823 os Estados Unidos não eram nem constituídos territorialmente como são hoje. Ainda estava em todo o percurso de conquista de territórios que pertenciam à Espanha e à França. Então, são guerras travadas no século XIX ainda. Exato. Então, a mensagem ali era contra os franceses e os espanhóis. E também tinha uma questão da conquista do território interno, as populações nativas, os índios. A conquista Roberto, do Oeste. Mas só para ficar claro, quem fez esse esforço todo de mencionar a doutrina Monroe foi a própria Casa Branca. Eles é que batizaram isso de doutrina Monroe com o corolário Trump. Porque, em primeiro lugar, eles gostam de manchetes, né? O Trump, a Casa Branca atual, gosta disso, nomes fortes. O que o Salvador falou, que é o corolário Roosevelt, aproxima Só mais... Só para ficar claro, ele está falando do corolário do Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, que foi vice-presidente... Visitante do Brasil, inclusive. Vice-presidente de McKinley, e depois assume a presidência, eleito, tudo, e que luta contra os espanhóis, né, na guerra, luta em Cuba, na guerra hispano-americana, e que aí sim é uma disputa já de um Estados Unidos territorial e bioceânico, né? Os Estados Unidos começa a se olhar com pretensão de ser potência global. O importante agora é a gente olhar, em primeiro lugar, é a continuidade do discurso de posse. E quando você aludiu à Groenlândia, é exatamente isso. Na posse, o Trump define o hemisfério ocidental como espaço preferencial de ação americana. Groenlândia, Panamá, Golfo da América, no lugar de Golfo do México. Já começa um contencioso com a Colômbia, o Petro retrocede. Hoje, a base principal para compreender essa postura americana, acho que é olhar para a Argentina.
A Argentina, que era um país. Você perguntou, isso vai nos atingir? Já está nos atingindo. Já chegou o Cone Sul. Já chegou o Cone Sul porque a Argentina dos Kirchner era uma Argentina muito próxima da China. E houve uma total substituição da relação estratégica, doutrinária, pelos Estados Unidos. Então, eu diria que nós estamos vendo esse predomínio, esse enlist, engage E expand. e expand acontecendo de fato. Vai chegar ao Brasil, o percurso é Venezuela, rapidamente, depois Colômbia no ciclo eleitoral, e vai chegar ao Brasil. E vai chegar ao Brasil por uma linha, talvez não convencional, né? Crime organizado transnacional. Que está mencionado lá explicitamente. Está mencionado explicitamente porque é migração, crime organizado, recuperação da pujança econômica e Américas para os países americanos. E tem um país que não foi mencionado aqui, é China, claro que é o foco, mas é Irã também. O Irã estava muito forte, ainda está na Venezuela, mas foi, claro, dilapidada a condição ofensiva do Irã com os ataques israelo-americanos, os 12 dias lá que destruíram o programa nuclear. Há uma frase também relevante nesse contexto, Salvador, gostaria de ver a sua avaliação. Nesse documento que orienta as decisões estratégicas de segurança nacional dos Estados Unidos. A frase é a seguinte: para um país como o nosso, ele está falando do país deles, Estados Unidos, com interesses tão numerosos e diversos entre si, está dizendo, a gente tem interesse em toda parte. Uma aderência, estou traduzindo literalmente, uma aderência da parte dos Estados Unidos rígida ao não intervencionismo não é possível. O que significa para o hemisfério ocidental? Ele coloca essa cláusula, basicamente colocando uma possibilidade dele deixar esse princípio do não intervencionismo. Como eles dissessem, bom, o princípio é esse, mas, dadas algumas condições, nós poderemos deixar de observar esse princípio desde que essa questão impacte os interesses americanos. E daí, então, que abre o leque, né, de possibilidades. O que impactaria de tal maneira os interesses nacionais americanos que justificasse uma intervenção? E o próprio texto vai dar como prioridade questões de recursos naturais, principalmente terras raras, né? Mas principalmente a parte econômica. Quer dizer, a doutrina, essa nova doutrina, ela coloca a segurança econômica acima de todos os outros elementos. Então, todas as ameaças, as possibilidades de realinhamento dos países, como o Brasil, a Argentina, o Peru, a Colômbia, com países de fora do continente, né, do hemisfério, poderiam gerar essa ação, ou uma questão de abandono das elementos que trazem a segurança humana, no caso, violação de direitos humanos, ou o engajamento, a sustentação da droga. Então, caso algum desses elementos possa ser considerado num tal volume, intensidade e sem correção, a própria doutrina abriria uma brecha, porque então o interesse nacional americano vital, priorizado, estaria sendo violado, e então os Estados Unidos se justificaria, já antecipando, para uma possível intervenção. Agora, essa intervenção não quer dizer somente uma intervenção militar. Como a gente pensa em intervenção, pensa que vão invadir o país. Não. Ele deixa claro que há vários graus de intervenção possíveis. Uma delas, e principais, é os fatores econômicos, de isolamento, de deixar de financiar uma série de elementos, de limitar acesso a tecnologias, que são
os elementos derivados do próprio documento. Então, a questão tem que ser contextualizada para que tipo de intervenção será feito em função do tipo de violação ou ameaça aos interesses nacionais americanos. É uma brecha para que, se ocorrer isso, americanos estariam autorizados, ou se autorizaram, a poder intervir. É de uma enorme brutalidade o que está escrito ali e franqueza. A gente pode jamais se queixar que não disseram que estão a fim de fazer. Nessa questão que você levantou, Salvador Raza, da economia como uma questão de segurança nacional americana, a gente constata no texto uma volta sempre à questão da reindustrialização, uma volta à questão de impedir que um competidor ganhe uma vantagem tecnológica importante, como é o caso que está acontecendo agora exatamente com a China. E aí vem a pérola, como a gente diz na gíria jornalística. Nós, nos Estados Unidos, queremos um hemisfério, ou seja, a parte onde nós brasileiros habitamos, que permaneça completamente livre da propriedade por outras potências de recursos estratégicos. Leia-se recursos naturais, grande ativo que o Brasil tem. Nós queremos também que essa região, o hemisfério ocidental, esteja absolutamente garantido como supply chain, como cadeia na economia americana, visando a economia americana, e que nós tenhamos acesso garantido a localizações estratégicas. Para nós vai ser difícil formular como é que a gente vai driblar isso aí, ou como é que ficamos. Eu acho que é uma grande oportunidade. O professor Roque está respondendo. Se quiser, Salvador, entra no meio. Vamos lá. Não, eu acho, por favor. Eu acho que existe uma oportunidade para o Brasil, porque nós temos uma dependência da China descomunal. Então, Mas como exportadores. Tudo bem, mas é uma dependência que, se a China fechar as portas, a gente se mata. E nós vamos exportar o quê para os Estados Unidos? Também vamos exportar. Também seremos exportadores, no caso dos minerais ou outras matérias-primas estratégicas que nós temos em abundância, como o Salvador citou, as terras raras. Então, existe uma oportunidade, porque o Brasil e a América Latina como um todo acabou ficando muito dependente da China, até por uma omissão. Os americanos nunca tiveram interessados mais no hemisfério ocidental, nas Américas. Sempre era o último da lista ali. Talvez a África estivesse abaixo da América Latina. E dessa vez, não mais. Então, isso é uma oportunidade, criar essa competição. Óbvio que isso requer uma habilidade diplomática muito avançada para o Brasil, para manter as relações com a China, das dependências que nós já temos, e abrir espaço para ganharmos em outras frentes. Eu não entendo que os Estados Unidos que o documento ele é muito preciso no que ele fala, porque ele tem muitas contradições, William. E o que o Salvador falou aqui, das diretrizes de como será a intervenção. Você pega a outra parte do documento, ele vira e fala assim: os Estados Unidos respeitam a soberania de todas as nações. Os Estados Unidos não querem interferir mais nos outros lugares. Então, existe muito personalismo, é muito voltado para a figura do Trump. O próprio Trump não mantém uma linha clara do que ele quer. Então, a gente temos que olhar para o documento com respeito e atenção, porque ele baliza muita coisa, principalmente o que ele vai dizer pela Europa até. Nós vamos a isso também, não tem tempo. E, claro, o que está falando do nosso continente, que é importante para nós e estratégico, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado ou talvez questionar uma outra coisa. O que está escrito ali será implementado até que ponto e que nível? Vou deixar essa pergunta no ar. Vou chamar o intervalo e retomo o programa daqui a um instante com você respondendo a essa questão que o professor Roque deixou aqui para nós. Até que ponto eles vão adiante nesse documento? Pessoal, o intervalo é rapidinho, estamos esperando vocês. Até já.
KW Especial, voltando no intervalo. Alberto Pfeiffer com a palavra. Até que ponto vão implementar o que a gente vem discutindo desde o começo do programa aqui, esse texto divulgado pela Casa Branca sobre a orientação das decisões de segurança estratégica deles? Eu não duvidaria nada que o governo Trump, perseguisse o que ele declara que vai fazer. É o que ele tem feito nos 10 meses de governo. 10 meses de governo Trump, grandes transformações no mundo, e o que parecia ser uma política externa errática, em zigue-zague, é muito mais uma tática, um modelo operacional do que propriamente uma estratégia. O Trump tem feito o que ele fala que vai fazer, de um jeito novo, de um jeito próprio, de um jeito pouco canônico do ponto de vista da política externa e da condução dos negócios diplomáticos, mas ele fala e ele faz, ele walk the talk, né? Ele vai para o ponto e consegue o que quer, truculento, impondo a vontade dele, impondo o hard power americano, econômico, militar. E aqui para as Américas está a acontecer exatamente isso que já está enunciado no documento. Quanto à relação com a China, eu diria a relação comercial com o restante do mundo, eu não veria isso como uma coisa binária. Vamos ter que estancar os nossos vínculos. Não vai acontecer isso. Os Estados Unidos são grandes parceiros econômicos da China e não vão deixar de exportar e importar da China. O Brasil, a Argentina, os grandes produtores de commodities agrícolas e minerais seguirão a ter relações com o restante do mundo, inclusive com a China. São competidores dos Estados Unidos nisso, né? Os Estados Unidos são grandes exportadores de soja, por exemplo. O Trump tem um tema doméstico que é com relação aos produtores de soja, né? Que tem quem ele acabou de dar 12 bilhões de dólares para compensar a perda do mercado chinês, ou partes do mercado chinês. Então, isso continuará. O problema está nas tecnologias sensíveis, no acesso aos elementos estratégicos diferenciais. E aqui é que entra a parte da manufatura, da indústria. O que aconteceu? O problema não é que nós exportemos para a China, o problema é que nós importamos da China tecnologias que são diferenciadoras. Por exemplo, carros elétricos, com todos os seus sensores. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem uma enorme rede de sensores chineses que podem ser ativados ou desativados conforme o padrão tecnológico de controle chinês. Isso, para os Estados Unidos, é inaceitável, porque na doutrina que preconiza o espaço interamericano como um espaço preferencial para o americano, não é possível que um padrão tecnológico externo seja prevalecente. Agora, eles reconhecem a ausência do continente, do hemisfério americano e conclamam o engajamento do setor privado americano e do governo americano, por meio de agências de cooperação, órgãos multilaterais, para retomarem a proeminência em investimento em infraestrutura, em manufatura na região. Por duas razões: para ocupar o espaço que hoje é ocupado pela China e para conter a migração. E, terceira razão, para estabelecer essas cadeias produtivas, o nearshoring, o friendly shoring, que vão assegurar o fornecimento de bens ao mercado americano sem dependência do mercado chinês. O documento é todo sobre China. Essa é a grande chave para se entender esse documento. Não são nada bobos em um sentido. Porque o que a gente registra, por exemplo, numa área muito dinâmica da economia brasileira, que é a agroindústria, a gente registra a chegada de empresas americanas, por exemplo, no campo da produção de sementes com inovação tecnológica de ultíssima geração. Percebem que aqui eles têm uma chance também de participar. Perdoem. Com tecnologia de ponta. Com tecnologia de ponta, sim. Bioeconomia. Sim. Eles percebem que o setor agroindustrial brasileiro, na parte dinâmica dele, na parte moderna, abre para eles uma possibilidade que eles estão entrando. Eles deixam de ver a gente simplesmente como competidor e começam a entender que aqui eles têm um negócio também a desenvolver. Porque o chinês já está vindo nisso aí também, na semente, no defensivo. No sentido de garantir a segurança alimentar chinesa. Exatamente. No sentido americano de garantir a participação na inovação. Isso. Onde a gente tem lições a dar para eles. E a corrida hegemônica contra o chinês. De agricultura tropical. Agora, tem um ponto no documento que nos afeta diretamente e que a gente está vendo acontecer, Salvador Raza. O documento cita explicitamente a concentração de grandes ativos militares americanos no hemisfério ocidental. Até aqui, do ponto de vista geopolítico, não foi um momento de grande preocupação dos americanos a ponto de deslocar um navio como o Gerald Ford.
o maior navio de guerra do mundo, com uma capacidade bélica extraordinária, frente ao que ele está fazendo lá no Caribe da Venezuela, chega a ser ridículo um navio daquele tamanho. A gente fica se perguntando para que um troço dessa potência parado aqui. Se eu li os comentaristas corretos, eles já concentraram cerca de 20% da marinha americana inteira naquela região, sul dos Estados Unidos. E esse programa foi gravado imediatamente nas vésperas da troca de comando no Comando Sul dos Estados Unidos. O que sugere que algo novo virá do ponto de vista militar também. E esse programa foi gravado pouco tempo depois em que os americanos tomaram um petroleiro venezuelano, numa operação que já, de certa maneira, se antecipava antes, porque é um petroleiro, sabe, de carteirinha de participante de contrabando de petróleo para o Irã. Então, aí, vamos dizer, é outro espaço, mas está tudo junto agora. Qual o sentido de concentrar tantas forças militares numa região onde não estão as principais forças militares, os seus grandes oponentes? Essa concentração, no momento, ela tem um foco muito mais na região Caribe e Caribe, né? Fazendo frente principalmente à Venezuela ali. Então, ela é uma demonstração de força, ela é um esforço da chamada diplomacia coercitiva, deixando a possibilidade de que os Estados Unidos possa eventualmente fazer algum tipo de operação militar ostensiva na Venezuela. Então, nós temos que limitar isso muito para o contexto específico desse. O documento fala, e já não é novidade, que essa tarefa que seria dada para antidroga, narcótico, tráfico, é muito mais Coast Guard, guarda costeira, e não navios de combate. Os navios de combate, como o Gerald Ford, por exemplo, eles não têm tanta eficiência no combate à droga quanto o Coast Guard. Inclusive, a gradação da força. Um navio desse tipo, ele é feito para destruir, não é feito para parar, fazer a contenção, etc. Então, a Coast Guard deve entrar e deve assumir um papel muito importante nisso. Tanto é que está previsto um aumento significativo dos meios da Guarda Costeira. Outra questão importante do concentração militar é que tirar essas forças de outros locais do mundo, principalmente de uma região muito tensa que ficaria em torno do Mar da China, ou vamos dizer, na Ásia, essa movimentação ela distende um pouco a tensão que estava crescendo demasiado no Mar da China. Tem esse aspecto também. Quer dizer, não é só trazer para cá, considerar sob a perspectiva do que chegou, mas da onde saiu e da onde está tirando. Então, esse é um terceiro aspecto. E o outro aspecto é que o custo operacional e o custo tecnológico de fazer frente às eventuais ameaças militares que possam ser geradas desde a América Latina ou uma intervenção, os custos são muito menores. Então, isso possibilitaria, inclusive, que é uma das prioridades americanas, baixar o custo das Forças Armadas, ao mesmo tempo que ele potencializa a sua capacidade global, vamos dizer assim. Então, nós estamos num período de transição de um modelo anterior para este modelo atual, o que o americano está fazendo é a gestão de câmbios, né? Que a gente fala, gestão de mudanças. E então nós devemos ver essa potencialização militar localizada dentro desse transiente, ao mesmo tempo que aumenta a sofisticação dos sistemas de armas para poder alcançar a regiões de maior densidade tecnológica, principalmente, eventualmente, numa região
na China, na Ásia, né? Então, todos esses elementos devem ser considerados juntos como um transiente. Também se prevê, o próprio documento, como eu disse, menciona um aumento das capacidades militares vamos dizer, no Pacífico, né? Na região que ficaria mais ao sul, perto da Austrália, naquela região, para poder fazer, construir um network, que essa é uma das prioridades americanas, construir uma rede de alianças, que é um outro movimento interno a estratégia está desenvolvendo. Salvador. Então, ao mesmo tempo que faz o transiente, ele cria esse network de alianças e repotencializa. Salvador, o Alberto está me pedindo a palavra. William, para mim é muito claro, o movimento do trazer o Gerald Ford para aqui, para a área americana, é um sinal para a China de que esse espaço é nosso e que ela não pense na eventualidade de uma intervenção americana na Venezuela, em Cuba, seja onde for, na Nicarágua, em correr para acudir os parceiros, os aliados. O sinal é muito claro para a China. Não é para narcotraficante nem para a Venezuela. Claro, você não precisa trazer o maior e mais potente navio jamais construído pelo homem, né? Para aqui, para o Caribe, para ameaçar Maduro ou ameaçar narcotraficante. O sinal é muito claro para a China, não vou dizer nem para a Rússia, porque o acerto com a Rússia é de outra natureza. E ali na Ásia-Pacífico, ou como eles chamam, né, Western Pacific, que é se referindo para o Ásia-Pacífico e para a região do Índico, e eles falam muito Indo-Pacific, né, a lógica do Indo-Pacific, continua a presença naval lá, tem dois outros porta-aviões lá, mas do ponto de vista estratégico o aprofundamento do Quad, do acordo estratégico militar envolvendo Austrália, Índia e Reino Unido, e o engajamento da Índia nesses acertos. A Índia, alguém falou aqui que a Índia também na região, né? Eu não vejo, a Índia é considerada um parceiro eventual, um parceiro militar também, e esse arranjo todo é para contenção da China na região chinesa, na região sensível, que é o Mar do Sul da China. Há menção aos estreitos ali. Então, esse é o ponto. Esse é um ponto. Conclua que esse é um ponto. Mas há o repasse de responsabilidades, da mesma maneira que se fez na Europa, a Europa defendendo a si mesma, o repasse dessa responsabilidade principalmente para o Japão. Isso cria uma outra tensão extremamente complicada. Mas nas Américas, o sinal é claro para a China de que esta região é dos Estados Unidos. Isso justifica o Gerald Ford e todo o aparato aqui estabelecido. Eu discordo só dessa visão, e aí depois você me joga a pergunta que você tiver. Não, só para você já encaminhar o seguinte, é a quadratura do círculo. Porque o documento diz o seguinte, cabe a nós, nessa nossa nova doutrina de segurança nacional, como a gente quiser chamar isso, garantir a proteção dos estreitos e das linhas de comércio em toda aquela área, que é a área de expansão da China. E aí ele pega e concentra recursos militares preciosos em outra parte? Por favor, professor Paulo. Eu acho que tem uma grande dicotomia, né? Um paradoxo, uma contradição mesmo no que o Trump ele diz que ele não vai fazer e o que ele vendeu, e que parte do movimento político que o apoia, o MAGA, não quer, que é ser isolacionista. Não vamos intervir nas coisas. Os Estados Unidos têm que ficar de fora, longe. Quem representa esse movimento? J.D. Vance, Tucker Carlson, Stephen Miller, Steve Bannon. Todas essas figuras foram contra a intervenção no Irã. Não queriam que isso acontecesse. Isso aconteceu porque foi conduzida por um Hawk, por um falcão, que é o Marco Rubio. Então, existe uma posição que o Trump ele fica colocado, que ele fala assim, como é que então eu vou intervir na Venezuela sem criar o custo do ônus de uma nova guerra? Então, ele traz toda essa máquina de guerra para ver se ele consegue. Não é porque os Estados Unidos precisam do Gerald Ford para tirar o Maduro dali. Os Estados Unidos, com um drone sozinho que decolasse do sul da Flórida, seria capaz de matar o Maduro. Então, não é isso. Mas ele quer que isso aconteça sem ele disparar um único míssil
contra o líder de uma nação. Ditatorial, não reconhecida por mais de 50 países, tudo bem. Mas ele vive esse dilema. E óbvio que tem consequências estratégicas muito grandes. Você tirar um porta-aviões de outros teatros. E eu concordo com você, isso é uma completa loucura. Tanto que os generais, os comandantes dos outros centros de comandos militares americanos estão incomodadíssimos. E não é o custo de botar ele aqui, é o custo de oportunidade de ter deixado esses locais vazios. Isso não dá recado para a China. Você dá recado para a China, você botar um porta-aviões do lado de Taiwan. A China não está vindo com uma posição militar para a América Latina, para o hemisfério. Ela não está... Existem algumas bases espaciais, de satélite, mas não é uma presença militar China aqui e trazer o Gerald Ford para aqui incomoda a China. Se você deixa o Gerald Ford do lado de Taiwan, aí sim você incomoda a China. Gerald Ford estava no Mediterrâneo. Sim, mas ele faz a transição. Em Taiwan. Ele traz para cá por causa da China. Mas o comandante que está lá, né, no Japão, que cuida da frota americana da Ásia, ele gostaria, além de ter o porta-aviões que ele já tem ali, um segundo. Já tem 2 lá. Isso, mas o outro não está, os 2 não estão operando. Os Estados Unidos tem sempre, dos 11 porta-aviões, ele tem 3 em operação simultaneamente. E um deles está lá, só que ele precisa de um segundo ali para operar junto. Isso não está acontecendo. Deixa eu voltar para um ponto que você acabou de mencionar. Prossiga, Salvador, prossiga. Depois eu vou mudar um pouquinho o nosso foco, mas prossiga nessa. Sim, a lógica que nós estamos discutindo é a lógica anterior a essa doutrina. Então, nós temos que ver essas movimentações frente como um espelho de transição para essa doutrina, porque senão nós vamos continuar vendo mais do mesmo. Então, a ideia de, por exemplo, como é que os Estados Unidos pretende fazer ou implementar essa doutrina nas Américas? Não é pelo uso da força, ele menciona que a prioridade é econômica. Então, o esforço militar aqui é um esforço muito mais de dissuasão, tá, do que um esforço de coerção, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, e eu acho que nós estamos batendo nesse ponto com muita ênfase, é a questão de que essa doutrina traz coisas novas, e nós devemos enxergar essa nova realidade que se desenvolve sob o contexto que está sendo criado. Mas, Salvador, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso possibilitaria outras conclusões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que haverá uma operação militar na Venezuela contra o Maduro? Não, a operação militar na Venezuela agora, ela de intensidade, de desembarque... Não. Apenas um atentado contra o Maduro, que seja. Uma simples operação militar. Não, eu acho que porque isso aí passa a ser o terreno das especulações, né? Sim. Não há densidade política suficiente para ele poder fazer isso no momento. Internamente nos Estados Unidos não tem essa autorização, tanto é que o Trump não chama de guerra, ele chama de conflito armado. Então ele está montando uma situação dentro dessa nova doutrina, no qual ele realmente pretende proteger e alcançar os interesses nacionais americanos utilizando o potencial americano, mas a prioridade, como o documento diz, é America First. Então é trazer para os Estados Unidos a fortaleza do hemisfério e não destruir o hemisfério. Não é transformar em colônia. Deixa eu chamar a atenção da conversa para o seguinte. Na minha interpretação, há um fator ideológico profundo, abrangente e que domina essa nova doutrina de segurança nacional. É quando ele fala da Europa, Salvador, professor Locke e Alberto Pfeiffer. E ele diz que a Europa está à beira de desaparecer como civilização e que cabe aos Estados Unidos restaurar a confiança própria civilizatória dos europeus e a sua identidade ocidental. Por quê? De acordo com essa postulação profundamente ideológica, os europeus estão solapando a liberdade política e a soberania
e adotaram políticas de imigração que vão absolutamente, em menos de 10 anos, tornar as sociedades europeias irreconhecíveis nas ruas. E faz parte da nova doutrina de segurança nacional americana restaurar isso na Europa. É um postulado profundamente ideológico. Eu gostaria de ver o seu comentário logo depois do intervalo, Alberto, para não cortar a sua palavra. A gente vai para o intervalo, é rápido, pessoal, até já. Dava especial voltando do intervalo. Na verdade, no documento que se fala na Europa é o seguinte: a Europa está sendo eclipsada pela perspectiva de vai ser apagada como civilização. É assim que ele está falando de onde tem as origens da formação da comunidade americana? A ideia da Europa serviu durante um bom período como buffer, né? Como tampão entre União Soviética e Estados Unidos. Daí todo o apoio da segurança militar, Organização do Tratado do Atlântico Norte, daí a diminuição da conflituosidade intra-europeia, o surgimento da União Europeia, o surgimento do conceito de supranacionalidade, que deu certo enquanto era necessário conter o expansionismo soviético/comunista. Isso desapareceu. A Rússia hoje não é o portador do comunismo para todo mundo. A Rússia hoje é o portador da nacionalidade russa, da assertividade do Estado Nacional russo, a ponto de se remeter ao Império Russo como referência. Tem chance de chegar às beiras da Europa? Já está. Agora, a Europa por si perdeu as condições de se defender da Rússia. Mas essa é uma questão militar. E perdeu as condições de se fortalecer, ou de se reaver consigo mesma. Durante a supranacionalidade, em que os Estados nacionais perderam graus de liberdade, elementos de autonomia própria, e que se permitiu, e aqui tem dois elementos interessantes, né? Se permitiu a entrada de populações externas, turcos no começo na Alemanha, depois populações muçulmanas, africanas, que num primeiro momento eram um fator benéfico para a dinamização econômica, mão de obra barata e disposta a trabalhar, num segundo momento se tornaram algo que corrói o tecido social originário. Alberto, a afirmação é muito mais agressiva. A afirmação que está nesse documento é o seguinte: as principais democracias parlamentares europeias são caracterizadas pela Casa Branca como o lugar onde se está censurando a liberdade de expressão e se está suprimindo a oposição política, professor Roque. Isso é uma cópia, uma réplica da mensagem do J.D. Vance na Conferência de Munique. É uma continuidade da mesma linguagem, é ultra-ideológico isso. Isso é um alinhamento direto com certos partidos europeus, porque provavelmente os Estados Unidos enxergam que a Europa, unida e forte, é a única que tem capacidade, no mundo livre, no mundo democrático, com o Estado de Direito, com a economia de mercado, para criar problemas para os americanos. O Trump nunca escondeu que ele não acredita numa Europa unida. E alguns acham que ele quer sair da OTAN. Óbvio que depois desse documento, aqueles que acham isso têm certeza que é o que ele quer. É como os europeus reagiram. Isso. Porque, de certa maneira, é isso. Você está interferindo, você está dizendo que você não quer interferir em lugar nenhum do mundo, mas aí você vai lá e interfere na política doméstica europeia. Acho que existe alguma coisa que a gente tem que reconhecer. Se os Estados Unidos não fizerem alguma pressão na Europa, a Europa jamais vai reagir. E ela não vai acordar para a realidade que ela tem que enfrentar. Ela tem que se armar, ela tem que mudar o seu estado de bem-estar social, ela tem que se reformular como nação, ela tem que trazer a tecnologia para a sua economia. Ela não criou grandes plataformas digitais, como os Estados Unidos e a China estão fazendo. A Europa está ficando para trás. E alguém tem que puxar a Europa desse lugar que ela se enfiou. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Só que qual é o limite que você vai fazer isso? Existe um tough love, né? Um amor aí duro, um cuidado, mas se você esticar a corda demais, o que você está alimentando? Que tipo de ideologia é essa? Falar que certos partidos vão querer dominar a Europa ou devem dominar. E, por fim, se a gente olhar a pesquisa de opinião hoje, William,
A maioria dos europeus, e mesmo esses partidos mais à direita, ultradireita, como a gente quiser definir eles não ousam pensar num Frexit, um Brexit francês, porque os europeus não acreditam nisso. Eles têm vários problemas com imigração, a opinião pública apoia medidas anti-imigratórias e uma série de outras coisas. Mas a destruição da Europa como um todo é uma coisa que interessa para os russos e para os americanos. E aí vem um ponto. Qual foi o comentário dos russos sobre a posição dos Estados Unidos em relação, no documento, à Europa? Estamos totalmente alinhados. Porque o discurso famoso do Putin é já de 2007, no qual ele diz que a Europa e o mundo liberal é um mundo decadente. Agora vem um documento da Casa Branca, sem usar a palavra decadente ou mundo liberal, ele está no fundo dizendo ele até usa a palavra decadente e civilização, né? Liberal ele deixa para lá, mas ele não diz, importa. Eu errei, não era daqui 10 anos, olha só, o documento diz o seguinte: se isto continuar, se essa tendência que o documento detecta na Europa da perda da identidade nacional continuar, o continente será irreconhecível daqui 20 anos ou menos. Bom, não errei tanto assim. Salvador, como é que se encaixa num documento que diz é isto que vai orientar as nossas decisões estratégicas? Nós, nessas decisões estratégicas, vamos fazer o que os presidentes americanos recentes deixaram de fazer, que é juntar as nossas capacidades aos nossos objetivos. Que capacidade os Estados Unidos têm nessa definição de estratégia de chegar ao objetivo de restaurar a civilização na Europa? Esse documento ele tem uma característica interessante, ele se confunde com a ideia de um documento de política exterior. Tanto é que, algumas vezes, você não sabe se ele está falando de uma estratégia de segurança nacional ou um documento normativo da política externa americana. Se confunde os dois. Então, é importante... Ou até política doméstica, né, Salvador, às vezes. Exato. Ele está falando com vários interlocutores, aí, né? Os stakeholders, né? Como a gente diz. Né? Agora, por que isso é importante fazer esse aspecto? Porque tem uma questão política nesse aspecto, que é a sustentação no futuro do que está sendo criado agora. Ou seja, o documento está apontando para o futuro a necessidade de sustentação desse novo modelo. Ele fala em novo modelo, ele fala em modelo, né, que esfacelou, ou que acaba com o globalismo e, ao mesmo tempo, está criando uma outra, não vou dizer uma ordem mundial, mas está criando uma outra economia, que não seria a melhor palavra, uma outra categoria de interpretar, para se interpretar as ações na Europa. Então, essa ação política, ela se volta muito contra a ideia de uma União Europeia que está constantemente em crise e, portanto, não consegue reagir. Então, ele quer politicamente resolver a questão das crises e daí, então, a Europa teria condições de se alinhar ou realinhar. Essa é uma questão muito importante. Outra, em paralelo, mas que se distingue, é a questão da NATO, da OTAN. Ele menciona que um elemento importante para a OTAN é parar dela querer aumentar indefinidamente, que era uma pretensão europeia. Tanto é que essa está na raiz das causas do conflito com a Ucrânia. Então, quando se menciona a questão da política, é realmente uma questão de assegurar que uma Europa que se liberta das crises naturalmente se alinha com os Estados Unidos, não só por tradição, mas pelos vínculos econômicos. E ele vai mencionar cifras que justificam isso. Então, aumentar, dar sobrevida a essa política, a essa nova política,
e, ao mesmo tempo, impedir que se volte ao anterior. E, como bem disse o Ock, é uma questão de política interna também, porque com isso assegura uma primazia, vamos dizer, dos republicanos nesse documento, né? Usando esse documento e o desdobramento para ele. E a questão NATO vem se colocar como a Europa se defendendo contra uma Rússia enfraquecida e a posição dos Estados Unidos. Eu não estou lendo como sair da OTAN, mas reduzir o que a gente chama do compartilhamento de custos, né? Que é o burden sharing, que é melhorar a distribuição, que os Estados Unidos dizem, olha, durante todo esse período, quem pagava a conta da defesa da Europa eram os Estados Unidos. Então, vocês que querem se defender, que paguem a conta. E a União Europeia, a OTAN, aumenta o percentual de 5% aos países. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Politicamente, é uma questão de resolver crises latentes, contínuas na Europeia, que tem fundamento em partidarismo, tem um fundamento, e menciona-se isso no documento, tem fundamento também em ideologias que levaram a Europa a essa condição fragmentada. Inclusive ideologias que perpetuam determinadas crises ou conflitos, guerras marginais. Então, realmente, as palavras são muito duras, mas nós temos que fazer essa leitura para o longo prazo, politicamente, e de sustentação da defesa dessa União Europeia, dessa Europa, que ele não precisa nem União Europeia, ele fala em Europa, né? Da Europa com uma redução de custos para os Estados Unidos, de maneira, então, que possam se realinhar em novas condições. William, isso já está dado. Todos os países europeus já aumentaram o orçamento para 5% para a defesa. A questão central aqui é uma questão cultural do Estado Nacional Europeu retomando as rédeas da organização da sociedade. O discurso do J.D. Vance em Munique apontou para isso. Não é uma questão só de defesa, é uma questão da retomada da característica europeia por si mesmo. Quer dizer, toda essa ideia da supranacionalidade europeia e da penetração de outras etnias, e está muito claro, são os muçulmanos, árabes, isso já está escancarado como algo que partidos de direita na Europa rechaçam, quer dizer, uma re-europeização é a plataforma desses partidos. Isso é o desejo dos Estados Unidos e é também, de novo, a substituição das parcerias com a China. Muito do retrocesso tecnológico, por exemplo, da Alemanha, que é o motor dinâmico, tem sido o motor dinâmico da indústria europeia e da economia europeia, se perdeu por causa da preguiça, da condescendência em relação à China. Investimentos que foram para a China, de empresas alemãs, foram copiados, enfim, no esquema chinês de se apropriar da tecnologia, e a Alemanha perdeu o dinamismo inovador que sempre a caracterizou. Então, a pauta não é uma pauta só de aumentar o orçamento de defesa, é uma pauta da retomada da identidade europeia, de produção e cultural. Eu acho que a questão cultural só, a questão migratória, acho que é muito clara que ela é um problema para a Europa e os Estados Unidos têm um argumento muito forte, os próprios europeus reconhecem isso, que eles têm que lidar com isso e é difícil. Mas eu não acho que a questão cultural ela se mantém somente a isso. Ela entra num campo ideológico mais forte, de um conservadorismo muito específico, de uma ala do movimento MAGA, de novo, repito aqui, que é uma ala que, por exemplo, vê o Putin como um aliado, porque no final das contas o Putin é conservador, é religioso, é família, não gosta de pautas, sei lá, de homossexualidade, coisas do tipo. E essa franja do movimento MAGA, ela se identifica muito mais com eles e acha que a Europa é woke. É o antiglobalismo. Isso, né? Mas aí do globalismo, do ambientalismo. O documento fala de duas coisas que a gente não falou e que eu só quero jogar isso aqui porque eu acho que vale muito a pena. A gente falou bastante de globalismo, mas o documento cita especificamente antiglobalismo e anti-tal livre comércio.
E eu queria só olhar para essas duas coisas com atenção, porque o que levou os Estados Unidos a ser a superpotência que é, econômica, e o documento diz que é a primazia de tudo, como Salvador colocou bem, tem uma ênfase muito grande na economia. O que fez os Estados Unidos ser a maior economia do mundo é o livre comércio. E o problema da distorção econômica que nós temos hoje no mundo não é porque faltou o livre comércio, é porque uma nação muito grande, que é uma potência industrial, que cresceu muito rápido, que é a China, não adotou o livre comércio de verdade. Então, não é o livre comércio que levou os Estados Unidos para a situação que ele está hoje, ou para o mundo como o documento coloca. E a história do globalismo, eu não sei onde que o globalismo impediu os Estados Unidos de exercer o seu poder. Na guerra do Iraque, a ONU foi lá e disse, não pode invadir. Os Estados Unidos foi lá o quê? Invadiu. Você está falando de 2003. Isso. Então, assim, a ideia do globalismo, a OMC, ela não funciona, porque na hora que aperta, o poder fala mais alto. A gente já teve aqui num programa debatendo da ONU, eu não sei o que é o globalismo, entendeu? Que os Estados Unidos estão colocando. É muito mais uma retórica narrativa ideológica do que algo tangível. Existem organizações internacionais que têm um anti-americanismo? Existem. Mas o que elas atrapalham os Estados Unidos na prática? Uma coisa é o multilateralismo, outra coisa é o globalismo. O multilateralismo são as instituições internacionais que organizam as relações. Para o Trump, essas instituições multilaterais são dominadas pelo globalismo. Isso. Mas elas não são o globalismo, é outra coisa. Não. A ideia do livre comércio, a OMC, fez bem para os Estados Unidos? Fez. O Trump é a favor da OMC? Não é. Então... Não é porque chegou a uma hiperglobalização que beneficia. Claro, tudo que bem, foi então, mas o que eu estou dizendo China. É que, no final, ele não quer mais que existam essas organizações. Ele não acredita na multilateralidade. Não acredita. Não acredita. Se retira delas. Isso tem ficado claro para nós nos últimos tempos. Se retira. Tem. Mas o ponto cultural que você está levantando é como que uma interpretação do mundo, como que uma visão de mundo, no caso, uma visão de mundo de um certo setor do espectro político americano, do MAGA, influencia decisões de um agente político como os Estados Unidos, agente geopolítico como os Estados Unidos. Se a gente pegar a Europa, a gente pegar, por exemplo, o atual chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz, é um conservador clássico, que recentemente causou uma grande polêmica na Alemanha, quando, se referindo a questões de imigração, disse ele do púlpito do parlamento alemão: vem cá, vocês estão conseguindo reconhecer as nossas ruas? O que vocês vão dizer, está vendo? Ele está falando a mesma coisa sobre políticas de imigração, que foi a colega dele de democracia cristã, Angela Merkel, que se notabilizou em 2016 em abrir as portas da Alemanha para acolher o pessoal das guerras ali no Oriente Médio, que causou esse grande celeuma na Alemanha em termos de imigração. O Merz, de forma alguma, acha que a Alemanha em si está perdendo a sua identidade nacional. O Merz, como conservador clássico, é um dos principais, digamos, personagens políticos hoje em associação com um presidente que não tem muito a ver com ele na França e muito menos um primeiro-ministro britânico que é Labour. E o Merz é o adversário tradicional, democracia cristã, que enxerga a Europa de uma outra perspectiva. Mas essa é a palavra, William, conservador clássico. Ok. Diferente da franja maga. Exato. Agora, como é que isso norteia decisões estratégicas dos governos europeus hoje? Em função de um eixo de princípios. Um eixo de princípios que o Trump rejeita completamente nesse documento dele. Então a pergunta, Salvador, é como que essa visão profundamente ideologizada da realidade por parte desses que redigiram esse documento influencia as tomadas de decisão? Existe dentro dos Estados Unidos hoje uma polarização, vamos chamar assim de polarização entre esses atores globalistas e antiglobalistas, para simplificar. E você pode colocar isso, que os demócratas estão entendendo e fazendo críticas que são críticas políticas a essa questão da estratégia, já começaram, né? Ao mesmo tempo que os republicanos, os mais alinhados com o Trump, estão vendo isso como realmente um divisor de águas, né? Então, claro que os formadores de opinião
que ocupam posições polarizadas aqui têm influência nisso. E hoje a maior influência vem do lado mais conservador. Agora, algumas questões aí dentro devem ser colocadas como contraponto, vamos dizer assim. A questão do livre comércio. Não é que os conservadores estão contra o livre comércio. Na realidade, eles estão contra as distorções do livre comércio. Isso. E o americano reconheceu o erro quando ele disse: nós abrimos o mercado para a China na expectativa de que podia desenvolver a economia chinesa construindo laços de interdependência com os Estados Unidos e, nesse processo, construir uma sociedade chinesa, global, orientada por uma economia mais liberal. Deu errado porque é igual a história do Gerson. Não contaram a história para os chineses que era isso que tinham que fazer, eles não fizeram. Eles puxaram a sardinha para o lado deles. Não deu certo. Então, essa nova estratégia, quando ela é contrária à free trade, né, ela está contrária aos desvios. E tem essa ferramenta chamada tarifas que ela está usando para poder fazer as correções no free trade. Desde que, volto a dizer, que esse free trade ele possa ser de benefício para os Estados Unidos e também para os outros países. Então, nesse sentido, os formadores de opinião dos Estados Unidos endossam essa estratégia, o documento, e, ao mesmo tempo, corroboram que os interesses americanos vêm em primeiro lugar e, para isso, precisa modificar na Europa, precisa modificar determinados posicionamentos com relação à China. Então, aqui tem... Sim. Não, é que o Filipe, o nosso editor-chefe, está me avisando que o tempo do programa acabou. É uma sensação boa, porque a conversa está indo ainda e eu sou obrigado a interromper. É o que eu costumo chamar a maldita grade de televisão. A gente tem um slot para nós alocado, né, que supõe que tem uma turma antes e uma turma depois. Eu não posso tomar para trás de mim, não posso pisar no pé de quem vem depois. Tem todos os interesses comerciais absolutamente legítimos e eu vivo deles, né, como profissional, envolvidos. Então eu queria, no fundo, era te pedir desculpa, Salvador, por interromper você. E a nossa audiência também. A gente vive nessa, enfim, nessa grade de televisão. A gente já mudou, a gente aumentou o tempo do programa. Eu acho que, enfim, vamos pensar numa saída lá para frente. O tipo de assunto que a gente aborda, de fato, demanda um pouco mais de elasticidade no relógio, né? Mas eu sou obrigado a ficar por aqui. Queria agradecer muito a você, Salvador Raza, pela participação aí de Washington. Quero agradecer aqui no estúdio a meus dois convidados aqui comigo, ao professor Roque. Muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio. Igualmente, ao Alberto Pfeiffer, nosso parceiro de produção de conteúdo no site do WW. Muito obrigado pela disposição. E antes de me despedir de você que nos acompanha, um recado: está no ar o Clube de Membros da Cinene Brasil no YouTube. Você, como assinante, tem acesso à íntegra, cortes exclusivos, acesso antecipado ao WW Especial, apontando o seu celular para esse QR Code que está aí na tela. A gente agora sim me despeço de quem nos acompanha. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.